Olá a todos, boa noite. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, nós aqui, né, para mais um estudo de terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre um tema extra que é a ansiedade na pandemia. Tá legal? Só que antes a gente vai ler uma página que está lá no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, para fazer a nossa prece, tá bom? A página se chama Ansiedades. Tá aqui para mim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está na primeira epístola de Pedro 5:7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições da paciência, da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Se a criatura refletisse, mais sensatamente reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, que possamos fechar nossos olhos de maneira opcional e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudos, de reflexões sobre momentos que vivemos hoje, agora e sempre. Momentos tão difíceis em que todos, com certeza, estamos buscando a melhor solução. Obrigado, amigos espirituais, por essa oportunidade de falar e por essa oportunidade de ser ouvido. Que a tua paz seja com todos nós. Que assim seja. Bom, pessoal, para falar de ansiedade na pandemia, primeiro a gente tem que definir o que seria ansiedade, né? E a gente vai encontrar nos livros que tem ansiedade e tem transtornos de ansiedade, né? Que são coisas diferentes. Então, o que caracteriza os transtornos de ansiedade primeiro? E aí vocês vão entender por que eu estou falando primeiro dele. A ansiedade e os transtornos, tá difícil sair essa palavra, e os transtornos de ansiedade, eles são um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva. É uma preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Isso aí é o transtorno de ansiedade. Em especial, durante as crises de ansiedade que a pessoa tem, as pessoas não conseguem se ater ali ao presente. Elas sentem uma grande tensão. As pessoas ansiosas sentem uma grande tensão, às vezes sem um motivo aparente. Esse problema ele pode manifestar vários sintomas físicos, suor, arritmia cardíaca, né? Isso é o transtorno de ansiedade.
E a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade, a gente vai entender que qualquer pessoa pode ficar ansiosa. Eu poderia estar ansioso aqui antes de começar a palestra com vocês, de começar a falar. Eu lembro da primeira vez que eu falei em público, quando não tinha pandemia, né? Eu lembro que eu estava nervosíssimo, estava ansioso ali, né? A gente fica, qualquer pessoa vai ficar ansiosa por causa de uma entrevista de emprego, antes de fazer uma prova, ou quando vai encontrar alguém, né? Mas isso é normal. Normalmente esse sentimento ele passa, né? Depois que aconteceu aí, passa. Já no transtorno de ansiedade, quase tudo vira motivo de preocupação, mas é aquela preocupação exagerada. A pessoa ela não é capaz de relaxar. Tá entendendo a diferença? É a mesma coisa que a ansiedade, só que ela exagera e tudo vira motivo. Aí, esse aí é um transtorno, já é um transtorno de ansiedade. Pela Organização Mundial de Saúde, quando a gente vai definir o que é doença e o que não é, principalmente na área psicológica, que é o caso da ansiedade, aquilo que vai diferenciar entre a ansiedade do transtorno é quando começa a te causar mal, começa a atrapalhar a tua vida. Então, isso já é considerado uma coisa que não é legal. E o que causa, né, a ansiedade pode ser uma mistura de fator. Família, experiência traumática, até mesmo desequilíbrio químico no cérebro. Às vezes está faltando um pouquinho de alguma coisa lá, endorfina, alguma coisa, e isso acontece. Só que a gente tem que pensar assim, existem preocupações que elas são produtivas, né? E outras que não são. Por exemplo, a gente sempre busca estar informado das coisas. Só que excesso de informação pode ser um grande causador de ansiedade, porque geralmente a gente coleciona aquelas informações que vão querer confirmar o que a gente está prevendo de ruim. Quando a pessoa é ansiosa, é isso que acontece. Então, a ansiedade, a gente pode entender que é um apego ao futuro, um constante estado de alerta que a pessoa fica ali esperando sempre o pior, a situação mais desagradável possível. Então, ela vai coletar informações para justificar as suas previsões. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, tem medo de sair e ser assaltada, isso se torna um grande motivo de ansiedade toda vez que ela sai de casa, mas em casa está o dia inteiro vendo o noticiário que só fala sobre isso. Tá entendendo? O que deixa mais ansioso ainda. O ansioso, ele realmente acredita que mais informações reduz o grau de certeza quando ele pensa nesse futuro. E isso não é verdade. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente deve pensar realmente nisso. Passado, presente e futuro. A pessoa ansiosa, ela não parece estar vivendo no presente. Ela está sempre preocupada com algo que vai ou pode acontecer de ruim. E tudo na sua vida, ela gira em torno disso. Imagina só viver pensando no que pode acontecer. Praticamente impossível. Claro que a ansiedade ela tem níveis, mas basicamente é isso. Pensamento excessivo no futuro. Esse pensamento ele pode virar um transtorno. Aí a gente tem um problema, transtorno de ansiedade. Imagina só, eu pensei nisso, imagina uma chamada na sala de aula. Como é que funciona, né? O professor vai chamando o nome daquela galera lá, os alunos vão respondendo, né? A aula só começa depois que todos que estavam na sala confirmassem presença. Como é que a gente faz? Presente, né? Isso tem um grande significado para o que a gente está falando, para o que a gente está pensando hoje sobre ansiedade. O que acontece com os alunos ali na sala? Parece que estão ali, mas muitas vezes parece que é só o corpo, porque a alma, ó, já ralou. A alma não chegou, chegou só o corpo, a alma não chegou, né? O aluno é um ser muito ativo, né? Quem é professor e quem dá aula sabe que aluno é um ser muito ativo, que pensa muito.
e pensa muito lá viajando, né? Viajando na maionese. Coisas mesmo lá no tempo, lá fora. Coisa que eles ainda vão fazer, instalação de um aplicativo novo, jogar um Free Fire, né, com o pessoal, um futebol, ou no recreio, soltar uma pipa, encontrar alguém, aluno, a cabeça de aluno viaja. Então, uma simples chamada na sala de aula traz ele ali para a realidade. Ele ter que falar ali aquele presente faz ele voltar daquelas divagações, né, e estar realmente ali, nem que seja por alguns momentos, né, que aluno viaja fácil. Porque alunos são seres ansiosos por natureza. Eu acho que quanto mais a gente, mais novo a gente é, mais assim dentro da faixa da adolescência, muito mais ansiedade a gente tem. A gente está saindo de uma zona de conforto, que é a infância, está entrando numa e tá prestes a entrar na fase adulta. A gente está nesse bolo doido que é a adolescência. Então, na verdade, todos os alunos têm um pouquinho de ansiedade. É até um pouco normal isso. Então, todos nós, a gente tem um pouco dessa ansiedade também. O que não pode é isso se tornar, tomar conta de nós. O que não pode é isso. Isso não é alarmismo nenhum, eu estou falando. Porque quais são os grandes males existenciais hoje na modernidade que a gente conhece? Um é a ansiedade e o outro é a depressão. E a gente entende aqui que depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. É ficar preso ali ao futuro. Depressão a gente está preso ao passado, né? Mas eu sinto muito porque eu vou revelar uma coisa para vocês que a gente sempre pensou que existiu. Vocês sempre imaginaram que isso aí existiu, mas na verdade não existe. O passado e o futuro, eles não existem no mundo real. Ah, Pablo, tá ficando doido? Tá ficando totoca? Não, não tô. Eles só fazem sentido na nossa cachola aqui, na nossa mente. São, como dizia Santo Agostinho, são tempos da alma. E o exercício desse ficar indo para o futuro, no pensamento, ou para o passado, só é possível quando a gente sacrifica o presente. Porque você precisa estar no presente para vivenciar, né? Para lembrar ou para imaginar. Ou seja, para se apegar ao passado ou ao futuro, eu preciso usar o tempo presente, eu preciso usar o agora. Isso quer dizer que quanto mais eu fique preso ao passado ou ao futuro, eu estou abrindo mão do meu presente. Imagina uma pessoa viver assim por toda a sua vida. Ele realmente não vai ter vivido, certo? Mas, como eu disse, é normal a gente ter ansiedade. É normal nos sentirmos deprimidos. Não é normal? O que não é normal é a gente ter isso em excesso. Nada em excesso é bom. Não tem uma música que fala que água demais mata a planta? Então, nada em excesso é bom. Pensar excessivamente no passado e no futuro nos causa mal porque a gente perde o que a gente tem mais de precioso, que até no nome ele é precioso, é um presente. Santo Agostinho, que é o filósofo Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, ele, ciente desse mal, ele tentou alertar para o caráter ilusório do tempo. Na nossa cabeça, o tempo vai para frente e vai para trás, que ele falava isso. Mas é só dentro da nossa cabeça, que é assim. Essa distensão do tempo, ele dilui a nossa existência em tempos que não são os nossos, em tempos que não existe. Tá entendendo o que eu estou falando? A gente ficar viajando no futuro, viajando no passado, no nosso pensamento, desgasta o nosso presente. A gente está gastando o nosso presente. A pessoa não está fazendo nada. E é prejudicial porque tira o foco do único tempo que a gente realmente tem, que é exatamente esse presente. Já tem esse nome por isso também, né? Presente.
É por isso que a psicologia, na linha existencialista, aí a gente vai ver Jung, né? Principalmente a Gestalt, ela trabalha com o aqui e o agora. O que é o aqui e agora? É o presente, né? O aqui e agora. Nós somos o que fazemos agora de nós mesmos. Ela vai trabalhar isso. A ansiedade, ela é uma inquietude do espírito. O espírito, ele está inquieto ali. De alguma forma, ele está infeliz. Imagina aquela pessoa que só anda no pique. Está toda acelerada o tempo todo. Que tudo é para ontem. Isso é um gerador de infelicidade, porque nem tudo acontece quando a gente quer. Nem tudo é para ontem. Por mais que a gente queira fazer rápido, nem tudo é para ontem. Por isso a pessoa ansiosa tem necessidade de controle. Quer ver uma pessoa ansiosa? É só ver se ela tem necessidade de controlar tudo. Isso é ansiedade. E é por isso que para quem está ali com nível de ansiedade muito alto, é legal procurar uns minutinhos para dar uma acalmada, relaxar. Nem que seja 1 minuto. Desacelerar, parar um pouco tudo, não ficar tanto preso nas coisas ali em volta. A qualquer momento que a gente liga a televisão, a gente encontra notícia que só deixa a gente com mais ansiedade. Então a gente precisa dar uma desacelerada. Esquecer um pouco isso. Parar para ouvir uma música, fazer algo relaxante, encontrar alguma coisa que faça desacelerar o nosso ritmo. Tem gente que vai ouvir um rock pesadão, ouvir um grupo que atua, né? Ninguém pode viver acelerado o tempo todo, não, gente. A gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, nos pensamentos que começam isso. E aí nossas atitudes. Teve um estudo que foi feito e divulgado pela Universidade de Harvard, que descobriu uma forma de fazer com que as pessoas se sentissem menos ansiosas. Com a ansiedade, como a ansiedade é um sentimento que atinge muitas pessoas em várias atividades, por exemplo, antes de uma palestra, de um exame médico, de uma prova, qualquer coisa. Isso causa um problema, um nervosismo, né, que dependendo do tanto, acaba afetando o desempenho dessa pessoa. Além de impedir que ela consiga os objetivos dela, né? Então, esse pessoal de Harvard, eles chegaram à conclusão de que para diminuir a ansiedade, nesses momentos, as pessoas deveriam cumprir algum tipo de rotina, algum ritual. Aí eles falaram que durante a experiência, uma equipe de psicólogos criou um experimento onde os participantes eram convidados a cantar em público. Olha isso. Para testar justamente a ansiedade desses participantes, a equipe disse para alguns deles, desses voluntários, para subirem no palco e ficar calmo. Ó, vai lá, você vai cantar em público, vai lá e fica calmo. Falou assim. Já para aquele outro grupo, eles dividiram em dois, né? Para aquele outro grupo, eles foram orientados a fazer um ritual. Eles mandaram eles fazerem um desenho. Os participantes fizeram um desenho. E eles deveriam expressar o que estavam sentindo nesse desenho, naquele momento ali. E depois eles tinham que rasgar e jogar o desenho no lixo. Como conclusão, esses psicólogos, esses pesquisadores, eles notaram que dizer para se acalmar não funciona. Isso a gente já sabe, né? É como quando você diz para alguém que está boladão ali, gritando, falando tudo no meio de uma briga, e você falar, fica calmo, tu vai acabar tomando um tabefe junto ali. Vai sobrar para você também, né? Então, eles concluíram isso que a gente já sabe, que não funciona. Mas fazer esses pequenos rituais, como foi feito com um desenho ali, isso ajudou bastante a pessoa a lidar com aquela ansiedade que ela estava sentindo ali. E depois teve um desempenho melhor. Cantaram melhor, se sentiram melhor ali cantando em público.
Entendeu? Agora, ansiedade na pandemia. Olha que coisa, né? É o nosso tema aqui. Eu só penso assim, tem que explicar mais alguma coisa? Só em falar ansiedade e pandemia, essas duas palavras juntas, todo mundo já sabe. Ah, é isso mesmo. Imagina o ansioso que muitas vezes nem percebe que é ansioso, se ninguém falar para ele, vivendo todo esse tempo. É o quê? Mais de um ano, com notícias de morte, números que passam dos 3 dígitos, perda de pessoas próximas, amigos, parentes, um turbilhão de informações ali. Acho que até quem não era ansioso ia levantar um pouquinho o nível de ansiedade nessa pessoa. Realmente é uma situação que vai gerar uma grande ansiedade em todos nós. E cada um vai ter que encontrar uma maneira de lidar com isso. A gente está vivendo praticamente trancado para nos proteger e, ao mesmo tempo, precisando sair, precisando ir à rua, precisando pegar a condução para fazer as nossas atividades, nossos compromissos. Eu, sincero, eu vou pedir licença para vocês, vou citar uma coisa pessoal que passou comigo. Eu sei que não é legal citar, mas eu achei que eu estava lidando muito bem, ficando esse tempo todo dentro de casa. Só que no meu trabalho, eu precisei ir lá no centro da cidade, de trem. Um dia antes já foi difícil para dormir. Olha isso. E eu nem estava pensando nisso tudo. Já foi difícil para dormir. No outro dia, peguei num horário que eu achei que ia estar mais vazio, que eu não tinha horário para chegar lá. E o trem foi enchendo e eu parecia que eu queria me esconder. E não tinha onde se esconder, só ficar de máscara ali e confiar. Então, são momentos que com certeza geram algum nível de ansiedade. Imagina a pessoa que está o ano inteiro. Então, para falar desse tema, ansiedade na pandemia, a gente precisa incluir isso tudo. As pessoas que já têm um certo grau de ansiedade, aquelas que não conseguem ficar com o pezinho parado quando estão com a perna cruzada. Agora vocês se identificaram, né? Já viu? Aquela pessoa cruza a perna e o pé não balança. Tem gente que o nível de ansiedade está tanto que a pessoa se balança toda, né? Isso é ansiedade. É um sinal de ansiedade. Ou então aquela que está ali na fila e está roendo a unha. Isso é ansiedade. Sinto muito em lhe falar, mas isso é ansiedade. Ou não consegue dormir, ou fica muito nervoso o tempo todo, ou tem dores de cabeça constantes. A ansiedade se reflete no nosso físico. Aquelas que não apresentavam, e aquelas que não apresentavam tanta ansiedade, mas que acabaram ficando extremamente ansiosas. A gente vai encontrar também pessoas assim. Então, como seres com experiências diferentes que somos, cada pessoa é um mundo. Não é isso que a gente ouve por aí? Cada pessoa é um mundo. Cada um vai acabar reagindo de uma maneira diferente. Gente, nunca tivemos tantos casos de separação de casais, de mortes, de feminicídio, toda hora noticiando. São esses que são aí os efeitos que a ansiedade está causando nas pessoas, junto com a pandemia. A necessidade de ficar praticamente preso dentro de casa. Isso aí está causando ansiedade, está causando muitos problemas, essas reações. Mas a gente precisa pensar que Deus é o quê? A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a primeira questão ali no livro dos Espíritos. A primeira pergunta que Kardec faz para os Espíritos é: o que é Deus? A inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E para a gente entender Deus, como Kardec vai desenvolvendo ali no livro dos Espíritos, a gente só consegue sabendo o que ele não é, o que ele não pode ser. Como Deus, ele não pode ser isso. Então, nas características de Deus, ele não pode ter nada que seja mal.
certo? Nenhum tipo de maldade pode existir em Deus. Nenhum tipo de vício humano. Por isso, a gente vai chegando à conclusão, a mesma conclusão que João, evangelista, que João chegou, né? Que Deus é amor. E como amor, ele não quer o mal dos seus filhos. Então, a lógica faz a gente pensar que para tudo que passamos, mesmo se no momento ainda a gente não consegue compreender, existe um motivo, existe um porquê. A gente está vivendo um momento global. Não existe um ser humano no planeta, não existe umzinho que não esteja correndo o mesmo perigo de morrer por essa pandemia. Alguns mais, outros menos, mas todos estão passando pela mesma dificuldade, cada um da sua maneira. Imagina quantos ansiosos isso tudo está gerando. Aí a gente, na mensagem inicial que eu li, se a gente se ater ali no que Emmanuel escreveu, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. O divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Ah, Pablo, então para que ele mandou pandemia se tem bem-estar de todos nós? Todos nós estamos passando por experiência. A gente não está aqui de férias. Então a gente vai entender que cada um de nós pode ser muito mais que os males que nos afligem, do que a ansiedade, a depressão, as dificuldades que chegam e parecem estacionar em nossas almas. Somos muito, muito maiores do que isso. Como disse Jesus, qual o pai que dá pedra ao filho que pede pão? Então, assim como o pão, para ser pão, vocês sabem o processo de criação do pão? O pão, para ser pão, o trigo precisa ser arrancado de onde ele estava ali, ele vai ser triturado, tem outras etapas aí que eu poderia, ele vai ser triturado, amassado, ralado, jogado no forno, né? Nós também, a gente vai se tornando melhor quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando nós somos arrancados ali da nossa zona de conforto, quando passamos pelas dificuldades confiantes em Deus, em sua infinita bondade. Tem vezes que realmente a gente vai se sentir triturado, amassado, lançado ao fogo, às vezes, né, do dia a dia ali, como tem aquela frase, a gente precisa matar um leão por dia. Mas eu tenho certeza absoluta que cada momento difícil traz sempre um aprendizado. É sempre uma oportunidade de nos apegarmos ao que realmente importa, que é Deus. Eu quero encerrar com esse estudo com a resposta da questão 922 que Kardec faz para os espíritos sobre a felicidade. E eles vão responder que a felicidade tem com relação à vida material é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É essa fé no futuro que a gente tem que se prender. Ninguém vai sair dessas experiências menor do que entrou. A gente vai aprender muitas coisas. Às vezes difícil, às vezes menos difícil, mas todo mundo está passando pela mesma dificuldade. Eu agradeço a todos e gostaria de terminar essa breve fala que eu tive aqui com um vídeo que vai ser o vídeo também da nossa prece. Então, todos se concentrem durante a música. A música se chama Nova Luz, é do Grupo Arte Nascente. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, protejam-se.